Sejam todos muito bem-vindos ao programa Emagrecendo com a Gi. Nesse programa, eu te ensino tudo o que você precisa saber, tá bom? Para conseguir emagrecer de 6 a 10 quilos em 21 dias, sem passar fome e sem voltar a engordar. O nosso tema de hoje, da nossa live de hoje, são 5 alimentos que te desinflamam e te ajudam a emagrecer. E aí? O que será que a gente vai falar hoje aqui? Quais são os alimentos que de fato vão te ajudar nesse processo, né, do desinflamar e também para que você possa emagrecer. E é claro, sempre um emagrecimento correto, levando em consideração o teu estado metabólico, mas principalmente, né, a sua genética, ok? E a primeira coisa que eu preciso te dizer não é a lista dos alimentos. Eu preciso muito que você conheça primeiro, que você entenda primeiro o que é inflamação. Você já parou para se auto-perguntar, né? O que é o processo de inflamação? Bom, vamos lá. O processo de inflamação nada mais é do que o nosso próprio sistema imunológico ativado por algo estranho que chegou dentro aí do nosso corpo. Então, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, qualquer coisa que entrou de estranho aí dentro do teu corpo e fez com que o seu sistema imunológico fosse ativado e de uma forma ou de outra, pronto. Isso se caracteriza como uma possível inflamação. Só que existe uma coisa que é bem importante a gente levar em consideração no processo de inflamação, é que a inflamação, quando ela é uma inflamação nova, ela não é algo crônico, é uma inflamação que não gera muitos sintomas. Então você não vai ter muitos sintomas num processo de inflamação inicial. Mas você vai começar a sentir coisas um pouco estranhas. De repente, um dia ou outro você acorda mais cansado do que o normal. De repente, um dia ou outro você acorda, na verdade, se sentindo um pouco estranho, se sentindo com uma fraqueza diferente dos dias anteriores. E aí isso vai perdurando. E aí isso vai aumentando dentro de você. E isso faz, na verdade, com que a inflamação, que inicialmente poderia ser uma inflamação muito pequena, se torne algo crônico. Então, sabe aquela velha história? Eu acostumei ter dor de cabeça. Mas eu acostumei sentir uma dorzinha aí no braço. Porque eu acostumei com o meu intestino que é assim mesmo. A gente não tem que se acostumar a nada. Sempre lembra que o teu corpo te dá notícia das coisas. Teu corpo te avisa das coisas. Então, se você de fato tem se sentido diferente do que uns dias anteriores, sim, você está com um processo de inflamação, que pode ser, inicialmente, a gente chama isso de sistêmico, mas que se você não cuidar, ele vira algo crônico. E pior de que quando ele vira crônico, quer saber quais são as doenças que isso pode ocasionar? Câncer, doença coronariana, Alzheimer, depressão. Então, assim, tem um monte de doenças cardíacas, doenças pulmonares. Então, assim, tem um monte de doença, o próprio diabetes. Tem uma série de doenças, na verdade, que antes de você, de fato, adoecer e precisar desse muleto, né, que é a medicação, que não pode mais tirar, né, porque virou crônico. E antes disso, o seu corpo já te deu um sintoma. Seu corpo já te mostrou que tinha alguma coisa de errado. E aí, na verdade, faltou a gente perceber. Faltou a gente, de fato, parar e olhar para o nosso corpo. Então, isso é o processo de inflamação, que pode ser desde uma dor de cabeça, que tá todo dia, até, na verdade, uma dor articular. Então, dores articulares também sim. Aliás, o processo de artrite algumas delas são até doenças autoimunes. Então, para a gente entender que o processo de inflamação é algo que pipoca no nosso corpo. E eu te digo o seguinte, é claro que
a medicina, e é claro que a medicação, ela é fundamental. É muito importante que você vá ao médico, é muito importante que você mantenha a sua rotina de exames. Se você está se sentindo estranho, você precisa fazer exames. Mas não se conforme com os seus exames se você não está se sentindo bem com tudo normal. Depois que você fez seu exame, você foi lá, mostrou seu exame para algum profissional e esse profissional fala para você, ai, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu canso de dizer isso, eu canso de falar isso nas consultas com as meninas do método Sempre Magra. Não é de repente de uma hora para outra que você tá com uma doença autoimune. Não é de uma hora para outra que de repente você virou diabético. Não é assim. Tá bom? Então não se conforme com tá tudo bem, tá tudo normal. Os padrões de referência não são sobre pessoas saudáveis. Aquele padrão de referência que você vê no seu exame não tem a ver com a referência de uma pessoa saudável. E é muito importante que a gente, de fato, a gente busque, né, os profissionais que saibam avaliar de uma forma correta quais estão sendo esses valores e que sim te traga mais saúde para isso, tá bom? Então, é claro, vamos lá, os remédios ajudam, Gi? Claro que ajuda, claro que o remédio vai te ajudar, mas antes do remédio te ajudar, que de fato, às vezes em algum momento crucial a cascata inflamatória tá tão alta, as citocinas que a gente chama inflamatórias estão tão altas que a gente precisa da ajuda de um medicamento. Porque senão, com outras coisas, a gente não vai conseguir cessar essa inflamação. E olha, o teu corpo é uma máquina perfeita. O Papai do Céu fez tudo muito certinho. Porque sim, quando é uma inflamação um pouco menor, tá bom? E a gente vai tendo a ajuda do nosso estilo de vida, essa inflamação, o seu corpo acontece o processo de inflamação, mas automaticamente ele também consegue fazer a desinflamação. Só que agora, se você tá naquela inflamação crônica, onde tudo dói, até o cabelo dói, a unha tá ruim, o cabelo já tá caindo bastante, pronto. A gente precisa de uma intervenção médica e, é claro, da ajuda, da nutrição funcional. Então, se você souber os alimentos anti-inflamatórios, com certeza são esses os alimentos que vão te ajudar muito, principalmente para que você ative o seu sistema imunológico, deixe o seu sistema imunológico mais fortalecido. Então não é qualquer vírus e qualquer protozoário, bactéria que chega que simplesmente vai começar aquela cascata inflamatória muito grande em você. Mas também existe alimentos, sim, que contribuem muito para que esse perfil inflamatório aumente cada vez mais. E veja bem, se você já está crônico de inflamação e se você ainda assim continua comendo alimentos que favorecem a tua inflamação, você nunca vai deixar de ser crônico. Você nunca vai deixar de tomar a medicação. Nunca. Então, esse poder de decisão tá na tua mão. É o que você quer para a tua vida. É claro, tem muitas doenças, principalmente as doenças autoimunes, que a gente não fala de cura, né, da doença. Mas sim, a gente fala de remissão da doença. E o que é o processo de remissão da doença? Que a gente faz sim com os alimentos anti-inflamatórios. É controlar tanto o perfil inflamatório do corpo, que basicamente a medicação, que são os corticoides que tanto precisam ser usados, simplesmente deixa de ser utilizado. Então é isso que eu espero para você. É isso que eu espero que você saia hoje dessa live entendendo exatamente esse tipo de coisa. Então vamos falar dos alimentos primeiro, que são os alimentos que acabam contribuindo mais para a tua inflamação. E seja ela, tá bom? Uma inflamação de dente, seja ela a dor de cabeça que você acha que tá tudo bem e não tá tudo bem.
tá bom? Quando o nosso cérebro, na verdade, está inflamado, ocorre uma cascata inflamatória gigantesca em alguns outros metabólicos lá do corpo. Então você precisa cuidar disso. Você precisa cuidar disso. O processo de estar acima do peso, você está aí acima do peso. Ai, Gi, eu tô com um pouco mais de peso do que o habitual. Sinto te dizer, você está inflamado. O nosso corpo não foi feito para estar 2 quilos acima e muito menos 10. Então, se você quiser de fato emagrecer, tá bom? Ter qualidade de vida sem passar fome, emagrecer de 6 a 10 quilos em 21 dias sem passar fome, sem voltar a engordar, você precisa entender que o teu corpo a toda hora te dá algum sintoma, ele fala com você a toda hora. Então, você precisa levar isso em consideração, tá bom? Quais são os alimentos que aumentam demais, então, a sua inflamação sistêmica ou crônica? Que a crônica é muito pior, porque daí, de fato, você já tá usando uma medicação de uso contínuo. Contínuo, você tem que fazer uso contínuo, que virou crônica, tá bom? Primeiro alimento, refrigerante. Gente, não dá mais, né, pra gente falar sobre refrigerante. Refrigerante é algo que, assim, não é pra você consumir. Refrigerante traz para o teu corpo um processo inflamatório. Ele faz com que você fique lá na inflamação crônica sem que isso retroceda. E a quantidade de pessoas que tomam refrigerante no café da manhã é algo assim absurda, é gigantesca. Então, refrigerante qualquer um deles. Ai, mas eu tomo a versão light, zero, sei lá o quê. Não importa, tá bom? Se você quer desinflamar o seu corpo e de contrapartida, né, melhorar muito a sua relação genética para você não ter câncer, para você melhorar a sua questão genética da compulsão alimentar, que é um alelo de compulsão alimentar que é modificado pelo refrigerante lá no período da tarde, fique sem refrigerante. Ai, mas eu só tomo refrigerante no final de semana. Para de tomar até no final de semana, se for preciso. Se você quer, de fato, melhorar com as suas dores articulares, se você é um paciente de doença autoimune, você precisa parar. Não adianta, tá bom? Existem tantas outras coisas que a gente pode colocar no lugar, né? Então, você pode colocar um suco, você pode, na verdade, tomar uma água com gás, gelo e limão. Então, não tem o porquê você ficar com o tal do refrigerante. Outro grande vilão que aumenta muito a cascata inflamatória, não canso de dizer também, carne vermelha. Carne vermelha é muito inflamatório, muito inflamatório. Não é à toa que a maior incidência do nosso país para câncer de estômago e intestino é lá do sul, tá bom? Então, assim, se você quer ficar longe de doenças crônicas pesadas, cessa um pouco essa quantidade de carne vermelha. Ai, Gi, mas pra mim é tão difícil, eu sofro tanto. Calma, vai diminuindo devagar. Se você come carne vermelha 2 vezes ao seu dia, comece a comer só na hora do almoço. À noite, coloca lá um frango, ou coloca ovos, ou coloca cogumelos, ou faz uma sopa. Então, assim, tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer que você não tá refém da carne vermelha. Então, tenta fazer isso. Aqueles que comem churrasco todo final de semana, cuidado, cuidado. Sabe aquele douradinho da carne que a gente gosta, que fica lá na churrasqueira? Muitos estudos já diziam quanto aquilo é altamente cancerígeno. Então, não tô dizendo para você não fazer nunca. Porque senão daqui a pouco a gente vai ter que viver numa redoma de bolha, de vidro. Não é isso. Só que se você faz churrasco todo final de semana e você é aquele tipo de pessoa que come carne vermelha todo dia, nas 2 refeições, e você ainda tem incidência de câncer na família, você tá, na verdade, de fato, né? Você tá aí querendo puxar alguma coisa pra você. Não faça isso. Outro alimento que sim, traz muita cascata inflamatória, açúcar. Qualquer tipo de açúcar. Ai, Gi, mas aqui em casa a gente só usa
açúcar demerara, ou a gente só usa o açúcar mascavo. É açúcar, tá bom? É claro, eu não tô dizendo aquela pessoa que faz um bolo durante a semana e coloca o açúcar lá. Não tô me referindo a isso. Eu tô me referindo àquela adição de açúcar no seu dia a dia. Porque você põe açúcar no suco, porque você põe açúcar no café, porque você põe açúcar no leite. E aquela pessoa que tá sempre colocando açúcar, ou você põe um açúcar num mingauzinho de aveia, que você vai fazer para tua criança, é aquela pessoa que sempre está adicionando açúcar. Então não faça isso. Independente da forma que você tá com esse açúcar, mesmo se for um açúcar melhor, que é o açúcar mascavo, né, que ele é o mais íntegro, não faça isso, tá? Principalmente se você tem algum processo inflamatório. Outro grupo de alimentos que é o nosso grande vilão e que daí é o vilão da maioria das famílias, é o vilão da maioria das pessoas que querem fazer emagrecimento, que querem sim perder peso, né? Quais são eles? São os processados. Todos os alimentos processados, que é salame, presunto, mortadela, mussarela, salsicha, calabresa. Todos esses tipos de alimento são os alimentos processados e são os ultraprocessados. Ai, Gi, mas eu adoro, né? Eu gosto muito desse tipo de alimento. Aqui em casa tem sempre. Eu não sei qual é a outra opção que eu poderia usar no meio deles. Bom, primeira coisa que eu te digo é: você precisa de fato conhecer um pouco mais das nossas próprias carnes. Então, se você gosta muito de fazer sanduíches na sua casa, ou porque você usa o queijo e presunto como de fato, né, uma quantidade de proteína extra para o seu dia, poxa, você pode fazer frango desfiado, você pode fazer o que a gente chama de lagarto escabeche, que é maravilhoso. É claro que a pessoa tem que ter uma mão muito boa para cortar bem fininho, mas a gente corta ele congelado. Então, assim, você pode e deve ingerir carnes de boa qualidade. Você pode colocar ovos no lugar. É engraçado, né? Porque as pessoas falam assim, eu enjoo do ovo, mas ninguém enjoa do queijo e presunto. Então, para a gente perceber como de fato, né, as indústrias alimentares colocam algumas coisas lá pra gente, para que o teu paladar vá viciando nessa característica desse formato desses alimentos. Então, tenha cuidado. Não é para fazer também, tá? Assim, não é para ficar no extremismo, nunca mais comer isso. Não tô querendo dizer isso. Tô querendo dizer que a gente precisa conhecer o alimento e precisa entender o que é bom e o que é ruim. E é claro, do 100% que a gente se propõe a fazer no nosso dia a dia, num processo de emagrecimento, que sim, precisa muito contar com o processo de desinflamação, eu preciso cumprir pelo menos 80%. Se você não cumprir 80%, você não vai conseguir perder peso. Você não vai conseguir emagrecer. Então, ficar longe desse tipo de alimento, sim, é muito importante, tá bom? Então, agora, vamos falar um pouquinho dos alimentos que, de fato, vão te ajudar. Os alimentos que, com certeza, vão contribuir para que você emagreça de 6 a 10 quilos, sem passar fome e sem voltar a engordar. Vamos falar dos alimentos que são importantes também para diminuir, principalmente, a tua inflamação. E o primeiro alimento que eu quero te trazer aqui é a sardinha. Exatamente, sardinha, desse jeito. Gi, pode ser sardinha em lata? Até pode, mas é cara. Se você quiser peixe barato e que tenha ômega 3 na sua composição, utilize a sardinha peixe in natura, que a gente chama. E você pode fazer ela, olha, de um monte de jeito. Pode fazer ela escabeche, pode fazer ela na pressão com outras coisas, fazer um ensopado dela, né? Pode botar na air fry, então. Então, assim, é um peixe muito bom, muito rico em ômega 3. Então, tudo que tem ômega 3 é muito importante que você consuma
pelo menos 3 vezes na sua semana. Pelo menos 3 vezes na sua semana. E eu não tô falando dos peixes caros, eu tô falando da sardinha, ok? Outro alimento muito importante para você, se você quiser mesmo diminuir essa cascata inflamatória, e quando a gente diminui a cascata inflamatória, você simplesmente seca. Você simplesmente começa a perder peso. Qual é esse outro alimento? Linhaça. Linhaça é fantástica, ela é precursora, tá bom? De ômega 3. O peixe, né, a sardinha, ele de fato é um alimento que contém o ômega. Já a linhaça não, ela ajuda a linkar esse ômega dentro das suas células. Então é muito importante que você consuma a linhaça. Pode ser a linhaça dourada, pode ser a linhaça marrom, pode ser a farinha da linhaça, não tem problema. Você pode colocar a linhaça em shakes, vitaminas, sucos, na sua fruta, você pode colocar em cima do teu arroz. Não tem sabor nenhum, né? A linhaça não confere sabor. Então, é muito importante que você faça a utilização da linhaça, porque tudo que é fonte de ômega 3 ajuda a diminuir muito a sua inflamação. Outro queridinho que a gente vive falando por aqui e que eu quero muito que você faça todos os dias: fazer chá verde. Todo dia. As catequinas, que é o composto mais antioxidante e mais anti-inflamatório, é muito rico é muito rico no chá verde. Então, todo dia você deve pelo menos tomar 1 xícara de chá verde. Todos os dias. Ai, eu posso tomar esse chá misturado com alguma outra coisa? Vai perder o efeito desse chá se eu misturar ele com alguma outra erva? Não vai perder o efeito. Só que chá precisa ser feito e tomado. Você não pode ficar lá com o chá, tá bom? Muito tempo. Porque todos esses compostos eles são muito voláteis. Então, se você vai fazer um chá para tomar à tarde, por exemplo, se você decidiu tomar chá verde às 2:30 da tarde, faça esse chá no máximo ali na hora do teu almoço. No máximo. O ideal é fazer e tomar. Mas se não tiver condição, melhor fazer desse jeito do que simplesmente você esquecer e não tomar. Lembra que para você conseguir de fato se manter sempre magra, tudo precisa entrar dentro da sua rotina do teu dia. Tudo, cada detalhe. Quando isso se torna rotina, você não abandona mais, tá bom? Então é bem importante que a gente vá fazendo as coisas desse jeito. Outro tipo de alimento que diminui muito a inflamação e que te ajudam a emagrecer são os óleos. Os óleos, principalmente os óleos bons. Então vamos falar quais são eles? Óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, óleo de gergelim e óleo de linhaça também. Todos esses óleos são ricos em ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, é muito importante que você tome. Posso usar como, Gi? De diversas maneiras. Você pode, desde colocar uma colherzinha de café de óleo de coco lá no seu café de manhã, passando para a tua hora do almoço, onde você fez um refogado e você utilizou o azeite de oliva, e até mesmo colocar na sua salada, por exemplo, um óleo de linhaça. Então a gente pode utilizar esses óleos de diversas formas no nosso dia a dia. A gente pode também fazer como os antigos. Quem nunca ouviu a avó dizer: tá com problema de intestino? Vai de manhã, toma uma colher de sopa de azeite de oliva em jejum. Quem nunca ouviu a avó dizer isso? Minha avó falava muito isso. Hoje já não tá mais conosco aqui, mas ela falava muito isso.
Então eles têm uma sabedoria muito grande, os antigos, os nossos avós. É sim muito bom, tá bom? Então você pode utilizar o azeite de diversas formas que você quiser. Até mesmo colocar na boca sem problema nenhum. Não vai te dar nada, não vai te dar nenhum desarranjo intestinal, não vai te dar nada, ok? Só a textura que talvez a gente estranhe um pouquinho. Outro grupo que é muito importante que você entenda. Muito importante, tá bom? A gente tem um monte de frutas. Só que é muito importante que você consuma frutas vermelhas, que são as frutas silvestres. E dentro das frutas silvestres, das frutas vermelhas, eu quero te chamar a atenção para uma que não é caro. Para uma que a gente tem condição de consumir todo dia. Todo dia, que é a maçã. É muito importante que você todo dia coma uma maçã. Hashtag uma maçã por dia. Hashtag amo maçã. Coma maçã todos os dias. Na casca da maçã, tá bom? A gente contém, claro, na casca da maçã, em todas as frutas silvestres, vermelhas, como amora, mirtilo, framboesa, o próprio morango. A gente contém um composto que é muito anti-inflamatório e que a gente, como profissional prescritor, no pós-Covid, eu receitei muito, que é quercetina. Então, dentro dessas frutas, tá bom? E na casca lá da sua maçã. Então, você não vai tirar a casca da sua maçã de jeito nenhum, ok? Você encontra aí quercetina. E que é super antioxidante, é super anti-inflamatório. Todo mundo tem condição de ter todo dia. Ai, Gil, eu não consigo comprar mirtilo todo dia. Nem eu, tá bom? Mas é muito importante que maçã você coma todo dia. Que horário? O horário que você achar melhor. A maçã é uma fruta que tem baixo índice glicêmico. Ela não tem um índice glicêmico alto. Ela é fácil da gente transportar para cima e para baixo. A gente põe na bolsa, dentro de um saquinho e acabou, fim de papo. Então você pode consumir no seu período da manhã, você pode consumir à tarde, à noite, não tem problema. O importante é você sempre consumir. Todos os dias você comer pelo menos uma maçã, tá bom? Outro, vamos falar de mais um alimento. Eu acho que eu vou falar mais de 5, porque só 5 são poucos alimentos. Então, outro alimento que é fundamental, e aí ele tá mais na categoria dos temperos, que é a cúrcuma. Bom, se você já me conhece há algum tempo, você sabe o quanto eu tenho falado de shots, de chás. Pois bem, é muito importante que você faça a utilização da cúrcuma diariamente. Cúrcuma, porque tem um composto dentro dela que se chama curcumina. Então, a curcumina, tá bom? É sim um poderoso anti-inflamatório. Então, você precisa consumir todo dia. Faça chuva, faça sol, você tá com preguiça ou não está, seja sábado ou domingo, tanto faz. Isso é independente. Você precisa consumir. Qual o melhor jeito, Gi? Bom, eu adoro colocar logo de manhã no meu shot antioxidante. Já coloco de manhã a minha dose de cúrcuma lá no meu shotzinho, que pode ter um limão ou meio limão. Pode ter um pouquinho de gengibre também, porque o gengibre também ajuda muito no processo de desinflamação. Então, tudo isso a gente pode colocar. Mas, se você optar por, de fato, utilizar cúrcuma no seu dia a dia, você precisa, junto com a cúrcuma, colocar um pouquinho de pimenta. É muito importante que, ao utilizar cúrcuma, você traga um pouco de pimenta, que pode ser pimenta do reino, pode ser pimenta caiena, pode ser pimenta branca, não tem problema. Mas é muito importante, porque a biodisponibilidade da cúrcuma, ela é aumentada quando a gente coloca pimenta. Então, vai fazer um shotzinho de cúrcuma, põe lá, então uma pitadinha, um cisco de pimenta. Gi, eu resolvi fazer um chá de cúrcuma. Pode ser feito? Pode, deve, é maravilhoso. Pode sim.
Aí você vai fazer o que a gente chama de decocção. O que é decocção, Gi? É pegar a erva, você corta, põe lá na água junto quando ela iniciar a fervura. Você vai deixar ela fervendo 5 minutos com a panela tampadinha, fechadinha. Lembra que ela é uma raiz. Então, você pode fazer, mas só segue esse passo a passo. E depois dela prontinha, você vai colocar um pouquinho de pimenta também lá no seu chá para aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma. Então, tudo isso você pode fazer. Gi, posso colocar um óleo no meio do meu chá? Pode também. Não existe certo ou errado na nutrição funcional. Existe, na verdade, a nutrição funcional se adequar a você. Se você gosta do sabor, né? E a gente sabe que faz muito bem para o seu sistema metabólico, para o seu sistema hormonal, faça. Aliás, cúrcuma, vou dar uma sacada aqui para vocês. Cúrcuma é ótimo, o chá de cúrcuma ou mesmo tomar um shot de cúrcuma à tarde, ele ajuda muito a controlar a compulsão alimentar. Muito. No caso de alguns compostos que tem na cúrcuma, ela diminui a tua vontade de comer doce, a tua vontade desenfreada de querer comer alguma coisa, querer comer algum carboidrato diferente. Então, faça chá de cúrcuma à tarde, tá bom? Ou mesmo um shotzinho de cúrcuma também já vai ajudar bastante, tá bom? Então, esses eram os alimentos. E eu quero terminar falando com um alimento que todo mundo, na verdade, às vezes, nem liga pra ele. E às vezes, você tem ele na geladeira toda semana e você perde. Sabe qual é esse alimento? Que ele é muito poderoso? Rabanete. Rabanete é maravilhoso. Além de ser poderoso anti-inflamatório, ele é super detoxificante. Então, além de fazer desinflamação, sim, ele vai fazer com que você aumente a quantidade aí da sua diurese. Então, ele trabalha duas vias juntas, né? Então, quantas vezes por semana a gente deve utilizar rabanete? Pelo menos 2 vezes na sua semana. Pelo menos, tá bom? Então, se comprou rabanete, não deixa ficar lá na geladeira e estragar, não. Não deixa ele perder aquela crocância que ele tem, que é maravilhosa, aquela crocância que ele tem. Coma, tá? Não deixe de comer os alimentos, exatamente esses alimentos. Já vou puxar gancho até para um outro alimento que sim, é um alimento um pouco mais carinho, mas que você vai colocar na sua salada, pouca quantidade. E você vai ver que até sua relação com a salada vai melhorar. Porque quase sempre as pessoas não gostam de salada, porque às vezes falta um temperinho, porque às vezes falta um toque aí diferente no negócio. E quando você vai, às vezes, comer lá no restaurante, você fala, nossa, que legal. O que é? Cebola, aquela cebola roxa. Cebola roxa também tem quercetina. Que é aquele composto que tem dentro aí das frutas vermelhas. Então, reserva umas 2 cebolas aí, tá bom? Não para você cozinhar, porque você não pode esquentar também. Coloca aí algumas rodelinhas na sua salada. Já pensou? Você já começou com um shot antioxidante lá no começo do dia. Aí depois você já colocou um pouco de fruta vermelha. Aí depois você já fez um mingauzinho que você colocou um pouco de chia. Um pouco de chia não, um pouco de linhaça. Então, você já aproveitou e já fez um chá verde. À tarde você optou por colocar um chá de cúrcuma. Então, assim, ao longo do seu dia, foi recheado, né, de compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, que vai só te beneficiar. Tá bom? Então, bora lá para as nossas perguntas. Vamos ver o que vocês têm de perguntas para hoje.
Bora lá, bora lá. Vou puxar aqui, tá bom? Pra saber, porque eu acho que tem algumas perguntas lá em cima. E podem me escrevendo aí que eu já vou respondendo. A live, a Val tá perguntando, vai ficar salva? Vai sim, tá bom, Val? Vai ficar salva sim. Ah, tá. Melhor chá verde ou melhor matcha? Com relação às catequinas, tá bom? É melhor o chá verde. É melhor. É claro, assim, que no matcha a gente tem também esse composto. Só que o que às vezes acontece, gente, é o seguinte. Para esse composto no matcha estar muito presente, às vezes o matcha precisa ser um produto orgânico, ok? E esse orgânico, de fato, ele é muito caro, muito caro. Então, entre você comprar um matcha que é carésimo ou comprar um chá verde, que a gente já tem acesso, mais fácil, compre o chá verde. Mas, detalhe, não é para usar chá a granel. Não é para usar chá a granel. É muito importante que vocês consumam um chá dele fechado, em saquinho fechado, que vocês comprem ele, tá? Então, ele é muito mais seguro e é claro que a gente tem certeza que todos os compostos, todos os polifenóis e todos esses compostos desses compostos que a gente acabou de falar estejam presentes nele. Então, não compra chá granel não, tá bom? Porque ele pode, além de tudo, estar um pouco contaminado. Que mais? E a cúrcuma? Pode ser em pó? Pode ser em pó sim, Val, não tem problema. Mesma coisa que eu falei pro chá verde, eu vou falar pra cúrcuma. Não compre cúrcuma no produto a granel. Porque aquilo lá não é cúrcuma. Aquilo lá é açafrão. Então, não é cúrcuma. Então, compre sim, fechadinho, onde está escrito cúrcuma. Aí você pode comprar. E também porque não vai ter adição de nenhum tipo de farinha. Muitas cúrcumas que a gente vê por aí, tem até adição de fubá. Então, cuidado, tá? Qual a quantidade de cúrcuma diária? Não tem limite. Tá aí, né? Com relação na literatura científica, a gente não tem um limite. Então, você pode colocar 1, 2, 3 colherinhas de café por vez. É difícil a gente tomar sempre em grande quantidade, porque a cúrcuma ela traz aquele saborzão presente na gente. Então, tome aí uma quantidade. Eu sei que uma quantidade de 2 colherzinhas por café por dia é super viável, né? Financeiramente, palatavelmente também dá pra gente fazer. Então, se eu tiver que indicar uma quantidade, seria mais essa. Mas não tem contraindicação nenhuma da quantidade, tá? Pode ser cúrcuma em pó e gengibre em pó? Pode, não tem problema. É claro, né, gente? Sempre o composto, vamos falar do gengibre raiz mesmo. Ele é sempre melhor o composto in natura do que o pó. Se você puder, é claro, pegar o gengibre, ralar o gengibre para colocar lá no seu shot todo dia, é maravilhoso. Ah, mas na correria eu optei pelo em pó. Perfeito. Antes assim do que você não fizer, tá bom? Porque às vezes a gente quer tanto um mundo ideal que a gente não consegue fazer esse mundo ideal. Então, vai no pó mesmo. Compra também gengibre em pó, fechado, ok? Nada do produto a granel. Compra lá fechadinho, de marca, de procedência que você conhece, que é tranquilo. Não tem problema nenhum. Amo cebola roxa, eu também. Eu amo cebola roxa, gente. Dá um sabor fantástico nas saladas, né? Nas preparações. Então, assim, é uma fonte e uma opção diferente pra gente consumir a quercetina. E que, sim, faz muita diferença. Não é à toa, gente, que os nossos alimentos têm cores diferentes. Então, sempre que tem cor diferente, você não pode ficar toda hora comendo a mesma coisa. Sempre a mesma cor, porque é sempre aquele mesmo tipo de nutrientes que está dando para o teu corpo. Então, muda a cor, começa a fazer rodízio de cor.
no seu dia a dia, que com certeza vai dar muito bom. Como faz o shot? O que vai no shot? Então, assim, como que a gente pode fazer o shot? O shot são pequenas doses, né? Como se fossem dosezinhas pequenas de bebidas. Então, a gente faz uma pequena dose, onde a gente potencializa todos os compostos anti-inflamatórios. Então, lembra daquela velha história? Água com limão em jejum emagrece? Até faz sentido, eu digo, né? Porque, claro, tomar um antioxidante logo pela sua manhã vai favorecer o seu processo de desinflamação. Então, o que a gente faz no shot é conferir tudo isso em pequenas doses. Então, é colocar meio limão, é colocar uma colher de café de cúrcuma, uma colher de café de gengibre, uma pitada de pimenta, tá bom? Pode ser pimenta branca, caiena e pimenta do reino, mas só uma pitadazinha, tá? O que mais a gente tem aqui? O chá verde... aqui. O chá verde tem que ser de saquinho? Não, tá bom? Se você quiser pela praticidade, sim. Você escolhe lá um chá verde. Não é todo o chá, gente. Às vezes as pessoas me perguntam, Giz, chá de saquinho é ruim? Né? Tem menos composto? Tem menos composto. Porque a dose é menor. Então, assim, posso optar por um chá de saquinho todo dia? Claro que pode. Melhor assim do que você não fazer. O raciocínio é sempre esse. Qual que é a segurança que eu passo? Então, se você quer um chá verde e precisa ser um chá verde mais concentrado, porque é desse jeito que teu corpo reconhece, né, os compostos de polifenóis, é importante que você coloque pelo menos 2 saquinhos, tá? Então, sempre 2 saquinhos por vez, mas pode utilizar sem medo. Dá para tomar de manhã? Como funciona? Não, toma com pedacinhos? Sim. Pode tomar com os pedacinhos mesmo de gengibre, né? Eu acho que você tá perguntando. Sim, pode tomar de manhã com os pedacinhos mesmo. Eles vão ficar um pouquinho parados aí. Você vai ter que usar o ralador do lado grosso, tá? Usa o ralador do lado grosso. E aí você meio que vai engolindo, meio que mastigando, engolindo, mastigando, engolindo. Mas dá super certo, tá? Dá super certo. Qual a marca que você indica de gengibre e cúrcuma em pó? Não indico marca, mas assim, sabe aquelas marcas que vocês já encontram dentro do supermercado, lá na ilha de temperos? Que tem um monte de temperos. Tem temperos do Edu Guedes, tem tempero da Yoki, né? Acho que é Yoki, não sei. E de tantas outras. Pronto, pode ser lá. Pode ser lá. Ai, não, eu quero comprar algo que seja até melhor do que isso. Aí o que você vai fazer? Você vai pra internet, coloca lá, cúrcuma em pó. Cúrcuma em pó fechada. Gengibre em pó fechado. Você vai ver um monte de marcas, Mas ali no próprio setor do supermercado, você vai encontrar com segurança. E a gente sabe que, de fato, são produtos bons que tem ali. Então, você pode escolher lá esses compostos, tá bom? Lá no próprio supermercado, não tem problema não. Pode, deixa eu ver, pode usar... gengibre congelado, ele perde o valor ou não? Perde o valor. Não dá, não. Não dá. Então, por exemplo, eu vou optar por fazer o shot do gengibre ralado. Então, você vai ter que todo dia ralar. Eu vou ralar no dia anterior à noite. Perdeu já o composto. Se subiu pro freezer, também já perdeu o composto. Então, nessa, o que é melhor? Optar pelo pó. Sem dúvida, tá bom? Então, vai de pó mesmo, melhor do que se você se enrolar. Mas dá pra ralar sim, mas não sobe pro congelador, não. Obrigada. Então, gente, acho que por hoje, né, falar sobre alimentos desinflamatórios é maravilhoso. Então, caso você não esteja vendo essa live aqui ao vivo, junto comigo aqui, bom, ela vai ficar gravada, tá? E eu quero muito que você veja. E se ficar alguma dúvida, coloca aqui pra mim nos comentários que com certeza eu vou responder todas as suas dúvidas.
Deixa eu ver, tem uma próxima dúvida aqui, a Val. Tenho chá verde a granel em casa, não sabia que faz mal. Na verdade não faz mal, tá bom, Val? Mas é como se a gente não aproveitasse o melhor do chá verde. Então, e principalmente porque tem outra coisa, gente. Às vezes a gente compra produto a granel e a gente vai deixando em casa. A gente esquece até da validade desse produto. E eles têm validade, tá? Então, sempre coloque no seu chás as validades. Então, comprei tal dia e ele tá lá na caixinha, tá dizendo que ele é válido até tal. Coloque, que quase sempre a gente tira os nossos chás, a gente coloca num vidro, a gente coloca em algum outro lugar e a gente esquece. Eu sempre digo outra coisa, se o seu chá verde começou a ficar um chá verde muito saboroso e ele é só o chá verde, com certeza ele tá velho. Porque o chá verde, de fato, é premium e o chá verde novo, ele é muito adstringente, muito. Então, é bem importante que você analise isso aí na tua casa. Na minha cidade tem uma loja de produtos naturais. Mesmo nessa loja, pode ser chá a granel? Não pode ser, né? Pode não, eu não te recomendo. Não te recomendo, de verdade, tá bom? Vai até o supermercado e pega lá a embalagem do chá verde, fechadinha, que tem de um monte de marca, tá bom, gente? Chá verde a gente encontra, assim, dentro do supermercado, barato e numa quantidade até que grande, eu até acho até muita. Mas dá pra você pegar aqueles de pacote. Então, é muito mais confiável. E a minha opinião é que você, se estiver dentro do supermercado e dentro desse próprio supermercado tiver o a granel, leva esse do lado do outro, para você ver a diferença da qualidade das folhas. E aí você mesmo vai se convencer do que esse outro produto, ele sim, ele é muito melhor, né? Então, se puder, é sempre melhor, ok? E sempre faz esse teste lá em casa. Se o seu chá verde tá muito gostosinho, tem uma coisa errada. Chá verde não é gostosinho não, gente. Olha que eu tomo chá verde há um tempão, mas não é gostosinho não, tá? Mas é bom para nós, é bom para nossa saúde. Então, sim, a gente tem que tomar sempre, ok? Gente, então, vou finalizando a live de hoje e amanhã eu volto com mais uma live, tá bom? Um beijo da Nutri, até a próxima, tchau, tchau!